Como dizia eu, bom dia a toda gente. Já percebeu que estamos com problemas de telecomunicações? Não sei o que é que vai acontecer nos próximos minutos. Em todo caso, é caso para dizer em crioulo, mim cá tem culpa, ok? Mim não é culpado disto tudo. Ou seja, a culpa não é minha, é Telecom, não é minha. Bem, está com o acordo do dinheiro do dia 13 de agosto do ano da graça 2021. Como sabe, estou em Cabo Verde. Vou terminar o trabalho amanhã e depois a partir daí tiro 2 ou 3 dias para descansar e na quarta-feira, se não acontecer nada, o programa já será feito a partir de Portugal. Bom, houve várias pessoas que me questionaram ontem, antes de irmos aqui ao período de ordem do dia, houve várias pessoas que me questionaram ontem porque eu fiz referência a uma conversa com o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. E é verdade. E essa conversa, que versou vários aspectos, alguns deles não se pode estar a tratar aqui porque foi uma conversa privada, mas há uma parte pública dessa conversa que eu posso tratar, que é a questão da pandemia. Estive a conversar com o professor, doutor Jorge Carlos Fonseca. Ele foi assistente na Faculdade de Direito de Lisboa, ainda me lembro dele quando eu passei pela faculdade. Uma pessoa com uma produção científica e literária muito interessante. Mas dizia eu, estive a conversar com ele sobre o impacto da pandemia numa economia como Cabo Verde. Imagina o que é, nós falamos muito do impacto da pandemia em Portugal. E porquê? Por causa do peso de certos setores, nomeadamente o turismo, na economia, no emprego e na criação de riqueza. Ora bem, em Portugal, o valor fica à volta entre os 14% e 16%, como eu tenho referido sistematicamente, o emprego à volta dos 14%. Agora, imagina o impacto de uma pandemia num país cujo turismo pesa 25% do PIB, como é o caso de Cabo Verde. Bom, mas apesar de tudo, Cabo Verde fez uma aposta muito interessante, porque, como sabe, Portugal doou algumas centenas de milhares de vacinas e o governo decidiu começar a vacinar quem? As pessoas das ilhas onde se concentra o turismo. Ora, isto teve uma grande vantagem. Como a população é reduzida, isto teve a vantagem de imunizar uma boa parte da população e contribuir para a segurança no setor do turismo. Portanto, esta foi uma parte da conversa. O resto não posso falar, mas sobre alguns aspectos, no futuro a gente se calhar aflorará alguns deles. Bom, voltando à vaca fria, aproveito para dizer também, e ainda bem, ficámos a saber ontem ou antes de ontem, mosquito, ficámos a saber ontem ou antes de ontem que o Governo planeia ou mantém a intenção de transferir 3 milhões de vacinas para os países oficiais de língua oficial portuguesa, para os PALOP. Uma boa decisão, uma boa intenção, não só porque nós temos uma relação histórica com estes países, mas porque a partir de uma certa, dentro em breve deixaremos de ter necessidade premente de estar a fazer vacinação no ritmo que estamos a fazer e nessa altura faz sentido ajudar outros países também. Bom, vamos então ao período de ordem do dia e vamos começar por onde? Pela Anacom. A Anacom, como sabe, tem sido objeto das notícias mais desagradáveis do ponto de vista de decisão, do ponto de vista empresarial, nos últimos meses. E tem sido objeto de análise aqui. Ainda esta semana lhe falei no regulador das telecomunicações. Ontem ficámos a saber que a Telecom vai mudar o leilão, cujos moldes estão neste momento a permitir o lançamento do 5G, e vai mudá-lo porquê? Porque quer acelerar o fim desse leilão. É a segunda vez em 148 dias ou 150 dias que a Anacom decide mudar as regras do leilão. Há uma coisa que me preocupa sempre nestes episódios, nestes processos, que é, imagine, você tem em curso um processo que você mesmo desenhou, cujas regras foram desenhadas, estudadas, comunicadas a toda a gente que vai participar nesse leilão. E de repente você começa a perceber que a coisa não funciona e vai correr mudar as regras do jogo. Bem, a primeira pergunta que eu tenho para fazer... Bom, você dirá, é óbvio que as pessoas devem corrigir quando alguma coisa não está bem. É verdade. Mas depois há aqui duas perguntas que se colocam. A primeira é, porquê é que isto não foi acautelado logo desde o início? Porque a Anacom foi avisada por muitíssima gente que as coisas não podiam ser daquela maneira. Que o melhor processo, se calhar, é o que tinha sido feito noutros países que já terminaram esse leilão. E esse processo de escolha dos operadores de 5G. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que é ainda mais séria, é... Até a Anacom já mudou o leilão uma vez. Pelos vistos não funcionou.
Porque é que nessa altura não deu ouvidos aos críticos e a quem andou a sugerir alterações, mas alterações corretas? Não se percebe. Vamos ver se estas alterações vão contribuir para a tal aceleração de que fala a Anacom. Bom, segundo ponto do período de ordem do dia, o Governo criou uma taxa há poucos meses para penalizar as empresas que insistam na precariedade laboral. Sabe o que é que se passou com essa taxa? Ainda está à espera. Bom, eu vou-lhe dizer que, para já, a coisa que mais me incomoda em Portugal é fazer legislação que não funciona e depois ir à procura das taxas para penalizar quem não cumpre. Se calhar a legislação tem que ser feita de maneira diferente. Agora, o que me preocupa muitas vezes é que o Governo anuncia coisas absolutamente fantásticas, ou melhor, que vende como fantásticas, e depois não concretiza nada. Este é só mais um, ok? De um rol extenso de medidas que se diz que vai fazer, que se anuncia, de que se fala com pompa e circunstância, e depois, caput, não acontece nada. Bem, típico. Ponto seguinte. As empresas de transporte aéreo, diz a Comunicação Social, estão a ganhar terreno à TAP. Pergunta, está surpreendido? É assim, quando as empresas... Eu não sei se ouviu o dia D desta semana. O João Marques de Almeida tratou muito bem o assunto. Porque ele dizia assim, eu não sei se vocês repararam, mas quando se compara o processo da TAP com o de outras transportadoras aéreas europeias, que também foram ajudadas, elas foram ajudadas imediatamente a seguir à eclosão da crise. No caso da TAP, dizia o João Marques de Almeida, o Governo precisou ou preferiu, ou melhor, o Ministro Pedro Santos preferiu deixar arrastar a situação, ninguém sabe muito bem porquê, e a situação da empresa degradou-se. Ora, no transporte aéreo, a reação aos fenómenos e aos problemas e as alterações de mercado é uma coisa que tem que ser quase imediata, absolutamente rápida. Porque os operadores mais ágeis, os operadores com liquidez, os operadores com a gestão eficiente, que toma decisões às vezes ao minuto, não perdoam. E muitas vezes, quando eles começam a perceber as debilidades do concorrente, saltam. Como você sabe, olha, não é só, eu até lhe vou dizer quem são as empresas, porque não é só a Ryanair, ao contrário do que a malta pode pensar, ok? Não é só a Ryanair. Estamos a falar de empresas como, além da Ryanair, a EasyJet e até a Transavia. É curioso, e como você vai perceber nos próximos tempos, até porque vamos falar da TAP a seguir, por causa do problema de liquidez da TAP, o que você vai ter aqui, com muita probabilidade, é que estes ganhos de quota destas empresas vão aumentar. E porquê? Primeiro, porque a TAP está com dificuldades. Segundo, porque a TAP não está a operar do ponto de vista de eficiência de todos os aeroportos. E pior do que isso, porque essas empresas são muito mais rápidas a reagir e ir para os pontos onde faz sentido o transporte aéreo. Bem, ponto seguinte. Parece que se pode qualificar já como sucesso o autoagendamento da vacinação entre os 12 e os 15 anos. Parece que os apelos que estão a ser feitos estão a funcionar, porque parece, ou os números apontam já para valores muitíssimo elevados em termos de autoagendamento. Bom, polémicas à parte, era aquilo que se falava aqui ontem. Se calhar, depois de decidir certas matérias, o melhor é, e depois de se debater, o melhor é pôr as mãos à obra. Há uma coisa que eu gostava de realçar aqui, juntamente com outra que eu já lhe vou mostrar a seguir, que é, eu não sei se já reparou, mas nós pulamos de um país que estava da metade da tabela para baixo, dos mais avançados na vacinação. E repare que isto sucede, apesar dos constantes problemas que tem havido no fornecimento de vacinas por parte das próprias farmacêuticas. Ora, qual é o elemento decisivo aqui? Chama-se competência de gestão. Quem é o responsável por este processo todo? Henrique Passalacqua de Gouveia Melo. Isto é uma lição, percebe? Porque quando você se recorda, como o processo estava a ser conduzido pelo anterior maluquinho que lá foi posto pelo Governo,
que dava pelo nome de Francisco Ramos, encostado à extrema-esquerda, aquilo era uma desgraça. Remember? Bom, afinal as coisas melhoraram substancialmente. Aliás, há um jornal, não sei se é o Expresso, que diz hoje, cá está, Portugal já tem ali assinalado, eu sei que está ao contrário, apelo aos seus esforços, vai ver a capa do Expresso. Portugal já tem mais vacinados que os Estados Unidos da América, Israel e Reino Unido. Ouviu bem? Sabe o que é que isto quer dizer? Já agora, mesmo ao lado, nesta notícia do Expresso, está uma coisa que deve fazer os outros partidos refletir. Bem, está aqui alguns mosquitos, que é o seguinte: o Partido Chega recebe mais donativos do que o Partido Socialista. Se calhar convinha que a malta analisasse isto, ok? Bem, vamos lá prosseguir com a agenda de hoje. O Diário Notícias diz hoje que, acho que é o Diário Notícias, diz hoje que, deixe-me lá ir buscar aqui a matéria, incêndios, drones da Força Aérea voltam a falhar combate aos incêndios. Bom, esta história, como se você acompanha estas matérias, sabe que esta história não é nova. Ou seja, esta brincadeira dos drones a trabalhar para o combate aos incêndios é uma coisa que tem anos e nunca funcionou. Primeira pergunta, ninguém vai verificar porquê? Olha, vamos começar pelo início. Como é que foi feito o concurso? Como é que foi feita a seleção dos concorrentes? Quanto é que se pagou por isso? Quando as coisas começaram a funcionar mal, não se pediu responsabilidades à empresa? Já agora, porque é que são estas falhas? Porque, como você sabe, eu soube isto ontem à noite ao ver as notícias, houve mais um drone que caiu. Tem noção de quanto é que foi gasto nisto? Se calhar convinha que o Estado, se calhar convinha que as autoridades investigassem estas coisas, que é para percebermos, mais uma vez, mais um exemplo de como é que se gasta dinheiro do contribuinte. Okay? Não é dinheiro do Estado, é dinheiro do contribuinte. E como você sabe, como dizia a Margaret Thatcher, não há... There's no such thing as government money. O dinheiro é seu, do contribuinte. Não há dinheiro do Estado. O dinheiro do contribuinte, dos seus impostos, das suas taxas. Se calhar convinha nós investigarmos isto como deve ser. Bem, então vamos lá para o assunto principal do programa de hoje. E já vamos com, deixa-me lá ver, já vamos com 12 minutos. Bem, eu era para ter falado do assunto ontem, mas como não tinha lido bem a entrevista, preferi analisá-la primeiro. Então é assim, o Jornal de Negócios de ontem trazia uma entrevista ao Dr. Nelson de Sousa, que, como sabe, é o ministro que gera os fundos estruturais. E o ministro disse taxativamente que, numa primeira parte da entrevista, que os dinheiros do PT 2030, o que é o PT 2030? É o quadro comunitário de apoio. Chamava-se assim antigamente, agora chama-se Plano Financeiro Plurianual. E aquele foi negociado recentemente com Bruxelas, no ano passado, no final do ano passado, e é para aplicar agora até 2030. Primeira questão que até está abordada na entrevista é porque é que os fundos do anterior quadro comunitário de apoio foram insuficientemente aplicados. Isso é a primeira questão. Mas pronto, vamos deixar isso de lado. E vamos pensar no PT 2030. Ao longo da entrevista, notou-se a preocupação dos jornalistas, entre as quais a diretora do jornal, a Diana Ramos, fazer uma pergunta muito simples. Então, mas espera aí, o Governo vai utilizar o PT 2030 para ajudar o orçamento do próximo ano? E a resposta peremptória do Ministro foi não. Não, isto não serve para resolver os problemas orçamentais, portanto, conjunturais de 2022. Não, este programa vai servir para fazer investimento público. E a gente diz assim, espera aí, primeira questão, onde é que eu já ouvi isto? Ah, foi a propósito do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Remember? Muito bem. Você lembra-se das críticas que já foram feitas ao PRR? Que é, então a esmagadora maioria desta massa vai para o Estado, nomeadamente para coisas como construção de infraestruturas. Então, não chega esse apoio que o Estado vai dar ao investimento público com o PRR. Repare, são 13 mil milhões de euros, mais coisa, menos coisa. Ou é porque é que é preciso agora juntar os dinheiros do PT 2030? Bom, você fica a pensar logo assim, espera aí, então o que é que se fez nos últimos 6 anos?
para nós agora estarmos a precisar de ir buscar o dinheiro que nos chega de uma bazuca para torrá-lo em cima de investimento público. Adivinhou? Lembra-se da conversa das cativações e das promessas que se ia aumentar o investimento público, depois descobriu-se que o investimento público durante este governo foi inferior ao da Troika. Lembra-se disto? Cá está. Isto é a prova de que se subinvestiu durante essa fase e agora é preciso buscar dinheiro em algum lado. Onde é que ele vem? Bazuca, PRR e agora PT 2030. Primeira conclusão. Já viu como lhe mentiram nos últimos 6 anos. Que não sei o quê, investimos, fazer aquilo e aquilo outro. Não fizeram porra nenhuma. Bem, aliás, basta ver o estado dos serviços públicos, ainda ontem lhe falei num, as conservatórias, as lojas de cidadão, outros serviços públicos estão à pinha e a prestar um péssimo serviço. Basta olhar para o Serviço Nacional de Saúde, basta olhar para as escolas onde chove lá dentro, as casas de banho que são imundas e outras porcarias do género para perceber que o Estado não investiu coisa nenhuma do que devia ter investido. Primeira conclusão. A segunda conclusão é que depois a jornalista insiste, e muito bem. Então, mas espera aí, dá a sensação, aliás, os jornalistas insistem na entrevista, então, mas espera aí, mas o senhor que está a dizer é que afinal isto vai apoiar, e o ministro é obrigado a confessar. Não, sim, isto a gente está a dizer é que isto também vai apoiar o orçamento, ou iniciativas estruturais do orçamento de 2022. Sabe o que é que está por trás daquilo? Eu vou-lhe explicar. E isto é que o senhor ministro Nelson de Sousa não explicou. O PRR já tinha sido pensado para fazer fretes ao Partido Comunista Português, ao PAN e também ao Bloco de Esquerda, que insiste em manter-se ao lado. O Bloco de Esquerda parece aquela noiva que é cortejada, não é? Mas que sistematicamente diz, não, eu não quero, não gosto de ir, não me chatei, já não quero nada contigo. Mas vai mandando umas bocas e tal, e não sei das quantas. É o que se passa aqui. O Governo está à rasquinha. Precisa de aprovar o Orçamento de 2022. Precisa de aprovar o Orçamento de 2023. E, portanto, não consegue fazer isso, pelo menos sem os votos do PCP e do PAN. E, portanto, como vem aí uma série de exigências, algumas delas já foram escarrapachadas nas manchetes dos jornais, na praça pública, o Governo está à rasca, desculpa, uma expressão de tropa, militar. E daí, esta coisa de, deixa-me lá canalizar aqui umas coisas para as áreas, olha, os apoios aos idosos, a história do SNS, que são áreas onde o Governo sabe perfeitamente que subinvestiu. E como tem aqueles tipos ali à perna, que têm um problema eleitoral, que é o caso do PCP, tem um problema eleitoral, não é? Vai agora a correr utilizar não só o PRR, bem como o PT 2030 para fazer estes fretes. Esta foi a razão que eu queria analisar isto como deve ser, que não falei da entrevista ontem. Bem, agora vamos raciocinar. Bom, como a esmagadora maioria deste dinheiro, tanto no caso do 2030, PT 2030, como no caso do PRR, está a ser canalizado para estas marmeladas, há vários alertas que convém fazer. A primeira é assim, quem é que vai beneficiar destes dinheiros? Esteja atento. Olha, eu sei que ainda já lá vou à história da Câmara de Castelo Branco, ainda não falei disso, mas esteja atento. Segundo, como é que vão ser feitos os concursos? Terceiro, se calhar vamos chegar à conclusão que uma parte deste dinheiro já está atribuído, como dizia o Primeiro-Ministro no fim de semana. Quarto, gastar dinheiro, o investimento público só em infraestruturas? Não há mais nada que fazer? Não! Porque na entrevista o Ministro reconhece, como a Ministra da Administração Pública veio dizer, que também vai servir para fazer reformas estruturais na Administração Pública. Reformas estruturais? Quais? Contratar mais gente? É isso? Nós já estamos com pessoal público, com funcionários públicos ao nível da Troika, ok? Do tempo da Troika. Não melhorou porra nenhuma, pois não. Pelo contrário, pioraram. Ou seja, a reforma estrutural na Administração Pública, cadê ela? Há quantas décadas a gente ouve falar nesta brincadeira? Bom, mas moral da história. Você vai ver, eu vou apostar aqui dobrado contra Singelo, ok? Você daqui a 10 anos está em Portugal a olhar para trás e a dizer assim, nós torramos 56 mil milhões de euros, que é o dinheiro do PRR somado ao dinheiro do PT 2030, e você vai descobrir que o país ou está na cauda da Europa ou está lá muito próximo. Porque quando os governos começam a estourar dinheiro com investimento público em infraestruturas apenas, porque é essencialmente o que está aqui, as empresas não têm apoios suficientes, percebe? É isso que vai suceder. E eu vou-lhe garantir uma coisa. Se você olhar até aqui ao lado em Espanha, onde aquele idiota não sabe o que está a fazer, mas mesmo assim as empresas têm mais apoios, se você olhar para a Grécia e até para a Itália, estes países estão a apostar mais dinheiro nas empresas do que Portugal.
pode ter a certeza de uma coisa, daqui a 10 anos vai estar a lamentar a forma como se está a gastar este dinheiro e a dizer, foi por isto que viemos chorar ao cauda da Europa. Bom, nós dentro em breve vamos chegar à condição de pedintes da Europa. Já somos, mas vamos ficar piores. Bom, ponto seguinte. Ainda bem não toquei no assunto ontem, que queria analisar melhor a matéria. A Standard & Poor's, que é uma agência de rating, veio dizer que a TAP corre o risco de ter um problema de liquidez. Mas não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos, é agora, no curto prazo. Ouviu bem? E diz que não tem certeza se a empresa vai ter essa liquidez suficiente para desenvolver a sua atividade. Eu garanto-lhe uma coisa, a TAP vai acabar por ter dinheiro. Porque o contribuinte vai lá meter mais dinheiro, para além dessa ajuda de emergência que a TAP recebeu há poucos meses. Vai meter lá dinheiro. Com a autorização de Bruxelas, naturalmente. Mas há uma coisa que pode ter a certeza. Primeiro, você é que vai resolver o problema, como contribuinte. Em segundo lugar, pode ter a certeza que a TAP vai chegar ao final deste processo como uma TAPzinha, ok? Pode mesmo ter a certeza. Ontem soubemos que o Governo vai responder a Bruxelas no dia 19 deste mês, na próxima semana. Vamos ver, e já agora espero que o Governo divulgue publicamente a resposta que vai dar a Bruxelas, nomeadamente as exigências que Bruxelas está a fazer, até porque, como você já expliquei aqui, e vou repetir, a conversa entre o Governo e Bruxelas está a ser duríssima e não vai correr bem para nós. Apesar de toda a massa que o Governo lá vai meter. Bem, mais 2 ou 3 pontos. O primeiro, para falar de gestão em Portugal, para ver como nós gerimos mal. Como você sabe, o Banco de Fomento tem uma CEO. Mas o Banco de Fomento vai precisar de um chairman. E então o que é que... Já lhe vou mostrar aqui uma coisa. E então o que é que vai acontecer? Como você sabe, o chairman é o Dr. Vítor Fernandes, que é uma pessoa que está a ser contestada. A CEO chama-se Beatriz Freitas. O Dr. Vítor Fernandes está a ser contestado e a sua idoneidade está a ser reavaliada porque foi indicado pelo Governo para chairman do Banco de Fomento. Bom, qualquer governo decente dizia assim, bem, se isto é um processo aborrecido, incómodo, e deixa suspeitas sobre esta pessoa, é melhor arranjar outra. Não. O Governo deixou aquilo em banho-maria, então como é que vai resolver a situação? Vai pôr a função de chairman na mesma pessoa da função de CEO. Em cima desta senhora, Beatriz Freitas. What the fuck? Espera uma coisa. Um chairman é alguém que não tem funções executivas. É um presidente. Uma figura que é responsável pela estratégia, pela parte estrutural de uma empresa. Vamos confundir as mesmas funções? Aliás, vamos confundir funções diferentes na mesma pessoa? Eu sei que os espectadores mais atentos vão dizer mas isso já aconteceu com outras empresas. E então? Isto é uma questão para evoluirmos. Nós não podemos estar a gerir em 2021 com os hábitos, os erros e os pecadilhos que nós cometíamos no passado. Isto não faz o mais pequeno sentido. Mais valia assumirem de uma vez por todas que querem um boy no lugar. Uma absoluta falta de vergonha. E já agora, eu ia deixar passar isto, mas não vou. Não sei se você viu a manchete dos Jornal Notícias de hoje, eu sei que está ao contrário e peço desculpa que ainda não vira isto. Diz assim, alunos do segundo ciclo vão ter bicicletas na escola para aprender a andar já este ano. Bicicletas na escola para aprender a andar de bicicleta? Apetece-me chamar-vos nomes. Eu não sei quem é o idiota responsável por isto. Os alunos não precisam de bicicletas na escola para aprender a andar de bicicleta. Os alunos precisam ter escolas decentes, onde não tenham frio, está a ver? Onde não chova, onde as casas de banho estão limpas e são casas de banho decentes, que não atentam à dignidade da pessoa humana. Isso é que as escolas precisam. Está a ver onde é que chega a agenda destes malucos, destes parvos, destes idiotas? Está a ver onde é que chega a agenda? É nisto. Agendas. Está a ver? É moda. Vamos pôr bicicletas na escola para os alunos aprenderem a andar de bicicleta. Vão dar uma volta ao bilhar grande. Seus grandes idiotas. Não tem outro nome. Ponham as escolas em condições antes de inventarem agendas destas. Bem, para terminar, vamos à nossa amiga Joacine Catar Moreira. A Joacine, acho que comentou, pelo menos está aqui nos tweets, eu
não era para ter comentado ontem, não comentei porque queria ter a certeza. E ainda não conseguia ter a certeza. Eu espero que isto não seja verdade. Diz assim a Joacine. Devia ser o Ventura e o Ribeiro e Castro limpar a cena do teatro colonial onde gostam de estar metidos. Criarem uma equipa de fachos voluntários para limpar tudo o que é colonial e poupar coroas ao Estado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Apetecia-me dizer um rol de coisas feias sobre a Joacine Catar Moreira, mas vou ficar apenas por esta. A burrice não se cura. Eu espero que alguém consiga convencer. O Rui Tavares é o responsável por trazer esta senhora para a cena política. Isto é o contributo de Rui Tavares para... Alguém me dizia isso ontem. Mandava uma mensagem, grande contributo de Rui Tavares para a política portuguesa. Foi trazer uma idiota destas para o plano político. De facto, a burrice, quando se nasce com burrice, ela não se cura. É o mínimo que se pode dizer depois deste tweet, admitindo realmente que isto é verdade. Se não for verdade, eu peço aqui desculpa. Bem, chegamos ao final do programa de hoje, sexta-feira. Eu ainda vou trabalhar hoje e amanhã. A partir daí vou tirar aqui os dias para descansar e depois volto a Portugal e na quarta-feira farei o programa já a partir de Portugal. Amanhã não vai haver desejo imediato, porque não temos condições de fazer com telecomunicações tão más o programa a partir daqui de Cabo Verde. Mas eu, neste fim de semana, ainda vamos pôr um Desilusão Mills no ar e já sabe que na segunda-feira às 8 da manhã estará aqui a levar comigo. E para o final vou lembrar apenas que cá tem culpa de problemas de telecomunicações, ok? E besoto direito, estou a tentar falar crioulo. Fiquem bem, tenham um grande fim de semana. A gente voltará a ver-se na segunda-feira às 8 da manhã. Muito obrigado. Para o final, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais. Também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. E para o final, quero recordar uma coisa que não recordei há bocadinho. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for fazer compras ao site, já sabe que escrever lá Camilo na saída, no checkout, tem o desconto de 10%. A promoção semanal, eu daqui a pouco já coloco aqui. Então, agora sim, tenham um grande fim de semana e até a segunda-feira às 8 da manhã.